Todos e a todas que estão aqui conosco, também as pessoas que nos acompanham de forma virtual. Para nós é uma grande satisfação receber hoje aqui a professora Ana Cristina Araújo, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, uma atividade no contexto da Semana do Conhecimento, da UFMG, uma semana que ocorre todo ano, e dessa vez a gente retoma a presença de forma virtual, professora Ana Cristina. Virtual, digamos, retomamos de forma presencial e ainda com algumas atividades de forma virtual. Nós sabemos que o virtual chegou para ficar, né? Então, isso também nos permite alcançar um público mais amplo, e isso é sempre muito importante para todos nós. Então, a Semana do Conhecimento deste ano, ela tem como marcos históricos, os 95 anos da nossa UFMG e também o bicentenário da independência. Então, são esses os temas da Semana do Conhecimento, que é uma semana que, claro, tem por objetivo divulgar todas as ações no campo do conhecimento amplo, em todas as áreas do conhecimento, para a nossa comunidade externa e também para a comunidade, nossa comunidade interna e também para a comunidade externa. Então, são muitas as atividades, apresentação de trabalhos por parte dos estudantes e também convidados que vêm falar para nós sobre um tema relacionado a esse tema central da Semana do Conhecimento. Nós tivemos a abertura ontem, com a presença da professora Helena Nader, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências, que fez uma fala justamente no contexto da ciência no Brasil, nesse bicentenário, e também a contribuição das universidades, da UFMG, nesse contexto de se pensar a ciência e a comemoração do país, da produção científica do país. Então, para nós é uma enorme satisfação poder incluir nas atividades desta Semana do Conhecimento e dessa celebração dos 95 anos da UFMG, uma atividade da cátedra, a cátedra que é ligada à Diretoria de Relações Internacionais, cátedra Unesco, UFMG, DRI, coordenada pelo professor Vilauta, que é sobre territorialidades e humanidades, a globalização das luzes, uma temática central que surgiu principalmente de dois eventos que nós realizamos, professor Vilauta, que foi o Congresso das Humanidades com o apoio da Unesco. Foram dois congressos que nós realizamos, que teve um impacto muito positivo, e daí surgiu a ideia de se constituir essa cátedra ligada à Diretoria de Relações Internacionais, justamente para pensar esse contexto da globalização das luzes. E é esse o tema dessa palestra de hoje. Ontem eu estava dizendo, em um evento que nós tivemos, anteontem, aliás, um evento de notório saber, que nós estávamos conferindo notório saber ao número 14 pessoas que têm trabalhado conosco, da comunidade externa, e que têm atuado junto aos nossos cursos, às nossas atividades aqui. E eu terminei a minha fala justamente falando isso, da importância de a gente pensar nas luzes em momentos tão difíceis de escuridão que, às vezes, a gente vive. Eu acho que essa cátedra vem fazer essa reflexão, jogar as luzes no contemporâneo, como diria o Didi Huberman, que fala que o contemporâneo funciona como vagalume, joga luz em algo que nós não sabemos que vai acontecer. Acho que esse é o espírito também dessa cátedra, e que tanto nos orgulha de termos uma cátedra que pensa essa globalização das luzes num contexto tão importante para a nossa instituição. Eu vou passar a palavra agora à professora Bárbara, que está aqui representando a Diretoria de Relações Internacionais, a qual a cátedra está ligada. Depois eu passo a palavra ao professor Vilauta, que é coordenador dessa cátedra, que vai apresentar a professora Ana Cristina, e eu já agradeço a Ana Cristina Araújo, da Universidade de Coimbra. Coimbra é uma parceira nossa de longo tempo. Estivemos lá recentemente, na reunião da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, e nós agradecemos muito a disponibilidade da professora Ana Cristina de estar conosco hoje, neste evento, contribuindo para essa reflexão da Semana do Conhecimento dos 95 anos da UFMG e do bicentenário da independência, celebrados este ano. Professora Bárbara. Obrigada.
Bom dia a todos e todas. Magnífica reitora, professora Sandra Goulart de Almeida, que sempre, de forma irrestrita, apoia todas as iniciativas, projetos de internacionalização da nossa instituição com muito carinho. Professor Luiz Carlos Vilauta, e também a professora Ana Cristina Araújo, é um prazer tê-la conosco. A DRI, como bem mencionou nossa reitora, tem a honra e a alegria de sediar a Cátedra Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. A cátedra ela foi instituída na UFMG em setembro de 2019. E, no contexto que a professora Sandra mencionou, e desde então, o professor Luiz Carlos Vilauta tem sempre, de forma incansável, conduzindo, propondo, de forma bastante ativa e dinâmica, projetos de pesquisa e ensino, incluindo alunos, docentes e colegas de outras instituições, como é o caso da professora Ana Cristina. E isso nos deixa bastante orgulhosos e sempre podendo contar com o olhar atento do professor Carlos e de toda a sua equipe na Fafiche. A cátedra organiza ainda diversas atividades, conferências e palestras, e muitas dessas conferências e palestras estão registradas no nosso canal do YouTube. E é interessante perceber o índice, o número de visualizações. A gente tem um material bastante rico da cátedra, e eu convido todos que estão nos assistindo a acessar esse conteúdo, esse material, no nosso canal. Ele é bastante interessante. Então, marcando os 95 anos da nossa instituição, o bicentenário da independência, um momento político delicado que nós vivemos, na nossa Semana do Conhecimento, que nós estamos na 25ª edição da nossa semana, com o tema UFMG 95, Brasil Bicentenário, Interseções. O professor Carlos nos brinda com a presença da professora Ana Cristina Araújo, propondo, mais uma vez, um espaço de discussão, de reflexão, e, como bem disse a professora Sandra, trazendo luz, iluminando o nosso olhar, clareando a escuridão. Eu gostaria de agradecer muito a sua parceria, o seu companheirismo, o seu trabalho. Ele estava brincando comigo semana passada, enquanto a gente conversava no telefone, organizando esse momento. Ele estava falando de aposentadoria. Eu falei, vamos parar por aqui, Carlos, vou desligar o telefone, depois a gente continua conversando. Essa conversa já está indo para outros lados, mas a gente continua firme e forte. Eu agradeço imensamente, a DRI te agradece muito, e, sem mais delongas, eu passo a palavra para você, Carlos, para que você possa apresentar a nossa conferencista e mediar a sessão. Muito obrigada. Obrigada, professora Bárbara. Eu vou passar a palavra agora ao professor Luiz Vilauta, que é professor titular de História do Brasil e Prática de Ensino de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG e é titular, coordenador da Cátedra Unesco UFMG DRI, Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. Só queria destacar, primeiro, o trabalho realizado pelo professor Luiz Carlos Vilauta, tem atuado intensamente, não apenas na Cátedra, mas também na realização deste evento, que foi um evento com apoio da Unesco, como eu disse, esses dois eventos sobre as humanidades, que teve um impacto muito importante e que a gente espera também realizar novamente no próximo ano, professor Vilauta? Eu disse a ele que depende de mim a assinatura da aposentadoria. Como eu não pretendo assinar, então ele pode até querer aposentar, mas nós vamos adiar um pouco mais essa aposentadoria. Professor Vilauta. Bom dia a todas, todos e todes. É uma enorme satisfação estar aqui participando deste evento, que é um evento que se integra à comemoração dos 95 anos da UFMG, fazendo parte da Semana do Conhecimento, e é um evento da Cátedra Unesco, UFMG, DRI, Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. E nesse período que nos encontramos, em que tantas trevas nos deixam com enormes pesadelos, não é? Eu acho que a reflexão sobre as luzes vem a calhar. E, pensando aqui na temática da conferência, o iluminismo numa perspectiva global, planos e redes internacionais da reforma pombalina da Universidade de Coimbra, em 1772, é óbvio que o tema
inteiramente oportuno, né, considerando a comemoração do bicentenário, considerando o quadro que nos encontramos, não é? E considerando justamente que em questão está a independência no sentido amplo, não é? E para isso, sem querer entrar no tema que a minha conferencista, a nossa conferencista vai ter como objeto, é impossível não pensar no reitor reformador da Universidade de Coimbra, não é? É o professor Francisco de Lemos, quando ele dizia que um Estado forte exige ciência forte. Um Estado em que a ciência seja fraca, ele é também fraco. Então, aqui, em pleno 2022, eu acho que nós temos que considerar essas reflexões do nosso ilustre Francisco de Lemos. Eu quero lembrar aqui que ele era natural do Brasil, do Rio de Janeiro, como muitos outros estudantes e professores da Universidade de Coimbra. E, enfim, eu acho que, sendo essa reforma uma reforma inspiradora para todos nós, sendo ainda a Universidade de Coimbra, como eu brincava com a professora Ana Cristina, é a nossa célula-mãe, não é? É a célula-mãe da universidade, do espírito acadêmico no mundo luso-brasileiro, não é? É a instituição mais importante do nosso mundo, não é? Então, comemorar aqui os nossos 95 anos desta UFMG com uma conferência sobre a Universidade de Coimbra é uma ocasião muito feliz e que nos ilumina, não é? Sem mais delongas, eu passo a apresentar a professora Ana Cristina Araújo, que fez seu doutorado em História Moderna e Contemporânea, é professora com agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ela é, para nossa honra, membro da Cátedra Unesco, UFMG. Ela foi professora convidada em várias universidades estrangeiras. Eu cito aqui a Universidade de Salamanca, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre e também essa Federal de Minas Gerais. Ela participou e participa de vários eventos nacionais e internacionais, tem vários livros publicados, não é? Artigos também em periódicos portugueses e estrangeiros, não é? E é diretora atualmente da prestigiosa Revista de História das Ideias, que é uma referência para todos aqueles que trabalham com as ideias. Então, eu passo aqui a palavra à professora, a quem muito agradeço por estar aqui conosco nesta ocasião, dia 19 de outubro de 2022. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais deste lado, não é? Muito obrigada a todas e a todos, e cumprimento todas e todos com muita honra e com muita satisfação de estar nesta universidade. Não é a primeira vez, tenho cá vindo e tenho estabelecido bons laços de companheirismo académico com muitos professores desta universidade, que muito prezo e que neste momento está a celebrar os seus 95 anos. Portanto, é uma ocasião feliz para estar entre vós, na presença da senhora reitora, e seja-me permitida uma palavra prévia também de agradecimento à senhora professora doutora Sandra Almeida, reitora desta universidade, pelo excelente acolhimento. Queria também endereçar uma palavra de muito apreço e reconhecimento à diretora de Relações Internacionais, doutora Bárbara Malveira, que está também ligada à Cátedra Unesco, e não posso deixar, nesta ocasião, de realçar os bons laços académicos que há muitos anos venho mantendo com o professor Luís Carlos Vilalta, que é um historiador muito estimado e admirado por toda a parte, mas é particularmente em Portugal e na minha universidade, e foi ele que também me arrastou para esta aventura de estar ligada à Cátedra Unesco, Territorialidades e Humanidades, a globalização das luzes, e o convite que hoje aqui me traz é realmente muito honroso. Senhora Reitora, em si, agradeço a toda a Universidade este excelente acolhimento. Eu venho falar-vos
de um tema sobre o qual tenho trabalhado ao longo de muitos anos, com publicação de 2 livros. E eu costumo dizer que a universidade deu uma possibilidade de constituir boas equipes de investigação e de organizar volumes que hoje começam a ser volumes muito referenciados, não é? O Marquês de Pombal e a Universidade, onde reuniam um elenco de grandes historiadores da ciência a trabalhar sobre cada uma das áreas científicas, e depois um outro volume sobre a Universidade, coleções e museus, ciência, coleções e museus, que também me deu um gozo particular organizar com o meu colega Fernando Távora da Fonseca, que é também um historiador da universidade, no sentido mais estrito do termo. Ele estudou a instituição do ponto de vista social e institucional, político, e eu sempre olhei a universidade como um espaço cultural. E realmente reunimos nesse segundo volume que publicámos também importantes colaborações. E eu nunca deixei, efetivamente, de olhar para este campo sempre como numa perspectiva de tentativa de renovação historiográfica do campo, não é? E eu hoje venho falar-vos do iluminismo numa perspectiva global e dos planos e redes da reforma pombalina de 1772, fazendo desde já esta advertência, que nós este ano comemoramos os 750 anos da reforma pombalina, e eu venho falar-vos nos 95 anos da UFMJ e da UFMG, e portanto este encontro também diz muito, porque na altura da reforma pombalina muitos dos estudantes que frequentavam a universidade eram oriundos de Minas. Atenção, tinham rompido a prevalência dos baianos e dos fluminenses, e na altura da reforma os estudantes de Minas tinham maior presença já na universidade do que os baianos e os fluminenses. Bom, este é uma parte que talvez, enfim, venha a propósito, mas não é esse o tema da minha fala. Eu acho que a reforma da universidade acontece num tempo de vibrante debate de ideias em toda a Europa. E a reforma não podia ficar de maneira nenhuma afastada desse debate. Nós temos tendência a olhar para a reforma no momento em que os estatutos da universidade são publicados, em 1772. Mas há todo um debate anterior que precede a reforma e que é importante ter presente. E ter presente também os valores que estão relacionados com essa movimentação de ideias, essa convulsão filosófica e científica que abalava as mentes na Europa e depois na América, e que, de alguma maneira, acabam por impulsionar, até condicionar positiva ou negativamente os rumos da reforma académica. Eu começarei por dizer que os valores relacionados com o reconhecimento social da humanidade, com a tolerância, com o direito à felicidade, foram proclamados por pensadores europeus e disseminados em tempos e escalas diversas por todo o mundo no século XVIII. E, na sua gênese, o iluminismo, sempre diverso no seu enraizamento local, não despontou como um fenómeno global, mas foi, ao longo do tempo e por intermédio dos seus porta-vozes, ganhando uma expressão global. Este traço universalizante dos valores das luzes tem sido geralmente aceito por grandes historiadores, Roy Porter, Doreen Doutrin, Himmel Farb, Jonathan Israel e outros. E há pouco tempo foi, de certa maneira, posto em causa por Sebastian Conrad, no artigo Enlightenment in Global History, a Historiographical Critique, aparecido em 2012 na American Historical Review. Este autor, sem pôr em causa a dimensão universal das luzes, quis, de certa maneira, criar um padrão igualitário
de todos os participantes no debate do iluminismo. A primeira preocupação do Sebastian Conrad foi denunciar o eurocentrismo historiográfico de um movimento de ideias que ajudou a forjar, no século XVIII, uma certa vanguarda filosófica do Ocidente. E Conrad continua a estar apostado em denunciar esse eurocentrismo e denunciar esse ocidentalismo extremo da cultura das luzes. É claro que outros historiadores de grande craveira, como o Eduardo Said, numa obra sobre o orientalismo, destacaram exatamente a importância das luzes para a criação do orientalismo. O orientalismo é um produto do eurocentrismo das luzes, mas por isso mesmo acaba por ter a uma escala global dentro desta perspectiva. Ora, o que o Conrad procura dizer neste artigo de revisão crítica, sem grande demonstração empírica, diga-se, é que as diversas culturas do mundo podem ser vistas como participantes iguais na construção das luzes. E para isso ele alarga a escala temporal das luzes até o século XX e diz que as luzes não são um fenómeno do século XVIII, são um fenómeno que chega até o século XX. A sua grelha de leitura não são as ideias, os autores, nem sequer as instituições, mas sim fontes secundárias, usadas por vezes de forma um pouco descontextualizada, é o meu parecer. O seu ensaio não identifica, portanto, os autores ou instituições que fizeram do iluminismo uma criação de escala mais geral. Por outro lado, Conrad, como boa parte dos autores globalistas, não está preocupado tanto com as origens, mas sobretudo com as conexões temporais do debate de ideias que vai emergir no século XVIII. E por isso eu tenderia a aceitar como boa, porque isto é uma polémica que não tem fim, este artigo veio gerar uma polémica no meio académico enorme, eu tenderia a aceitar como boa esta crítica do Pierre Duchesne, que diz que a reflexão de Conrad é um resultado infeliz desse esforço para ver iluminismo em toda a parte e que vai, efetivamente, levar à desvalorização do próprio iluminismo real. Alertada para os perigos e para os desafios deste debate historiográfico, muito atual, eu pretendi centrar a minha atenção numa instituição de alcance global, a Universidade de Coimbra, e mostrar como ela foi importante para a disseminação do iluminismo à escala internacional. Caminhei por uma outra via, embora não assumindo uma crítica aberta ao Sebastian Conrad, eu não deixo de não detectar alguns perigos na leitura globalizante ou globalista que ele faz das luzes. Sem, de qualquer maneira, destacar o alcance global dos ideais das luzes. Atenção. O inquérito que eu proponho pressupõe, portanto, o recurso a uma perspectiva comparada e a uma problematização ampla do ponto de vista cultural e institucional de um conjunto de reformas que foram pensadas ao longo do século XVIII e que foram concretizadas tardiamente, em 1772. Eu pretendo contrariar, desta forma, a tendência historiográfica que tem perspectivado a Universidade de Pombalina como um empreendimento datado. Eu acho que não é nada datado. Sem um antes e um depois bem definidos. E que tem atribuído a reforma de 1772 ao Marquês de Pombal e a um reduzido escolo de conselheiros reunidos sob a égide da Junta da Providência Literária. Portanto, eu também, numa atitude um bocadinho polémica, contraponho uma outra leitura a esta leitura que eu considero muito linear e simplista. E, para isso, eu faço algumas perguntas, formulo algumas questões. E as questões são estas.
que momentos, agentes e meios permitiram pôr em marcha as mudanças significativas no ensino universitário português? Que momentos, que agentes e que meios permitiram pôr em marcha esta reforma? Como caracterizar os estímulos e o contexto cultural das reformas da Universidade de Coimbra, pensadas e planeadas ao longo do século XVIII e não apenas na década de 70? E que paradigmas científicos e que modelos de cultura organizacional de saber foram adotados e rejeitados? E depois, enfim, essa era a pergunta que eu talvez acho que merece grandes e profundas investigações, embora eu já tenha iniciado esse caminho. Como avaliar o eco internacional das reformas pombalinas da Universidade de Coimbra? Isso é um trabalho de todos, historiadores brasileiros, historiadores portugueses, de todos. O primeiro grande impulso reformista universitário remonta à época de Dom João V. Por previsão régia de 31 de outubro de 1716, o reitor Nuno da Silva Teles, está a ver, senhora reitor, os reitores são muito importantes nestes momentos, não é? O reitor Nuno da Silva Teles recebe o encargo de proceder à construção e engrandecimento da livraria do Pátio das Escolas. A obra fica concluída em 1728, portanto, poucos anos depois, mas as encomendas de livros antigos e modernos para a livraria prolongam-se pelas décadas seguintes. A palavra que se usa no século XVIII para a biblioteca é livraria, que os ingleses hoje library. A biblioteca, templo da sabedoria, na acessão de Rafael Blutot, passa a ocupar um papel ou um espaço axial na instituição académica, reforçando assim o seu vínculo à cidade e ao mecenato joanino, conforme indica esta inscrição em latim gravada no pórtico de entrada da universidade, da biblioteca, e que diz mais ou menos isto: dei à augusta cidade de Coimbra esta sede para os livros que coroam a sua biblioteca. Não é? Não sou latinista, mas na minha tradução um bocadinho livre, penso que é este o sentido desta inscrição no pórtico. A biblioteca, simbolizando, portanto, o poder majestático e a ambição cultural da realeza, deveria funcionar como uma espécie de mola de renovação dos cursos universitários. Dito de outro modo, a majestosa Casa dos Livros, no seu esplendor decorativo, não se destinava apenas a deslumbrar o olhar, mas a transformar os hábitos de estudo e os conteúdos dos cursos ministrados na alma mater, a tal alma mater de que falava há pouco o professor Vilalta. Os livros que são encomendados para esta biblioteca são encomendados por mediação do ministro Dom João V, Cardeal da Mota. A Universidade não tem, isto também é um dado interessante, a Universidade não tem autonomia na encomenda dos livros. Os livros são feitos através do poder central e, portanto, há um embaixador português, que nessa altura está em Haia, que é o Dom Luís da Cunha, que é um homem de vastíssima cultura, que teve um papel muito importante no agenciamento das aquisições de livros para a Biblioteca Joanina. E numa carta do Cardeal da Mota para o embaixador Dom Luís da Cunha, diz-se isto: El Rei meu Senhor, reconhecendo quanto é indecorosa ao crédito da Universidade de Coimbra a falta de uma livraria pública, chama a atenção para esta palavra, livraria pública, foi servido mandar construir uma grande casa para seu emprego, a qual se acha inteiramente acabada quanto ao material, mas quanto ao formal, tanto no princípio, que apenas tem um pequeno corpo de autores juristas. Portanto, era preciso alargar o espaço de representação de livros na biblioteca. Para promover a magnificente construção do Pátio das Escolas, procedeu-se a sucessivas encomendas de livros de filosofia e de medicina, especialmente, dos sistemas modernos. Esta palavra
livros dos sistemas modernos. Portanto, estamos aqui já perante o paradigma newtoniano e a importância que ele passa a ter no critério de aquisição de bibliografia científica, não é? Algumas dessas remessas foram agenciadas realmente por Dom Luís da Cunha e incluíam livros, e passo a citar esta expressão, escolhidos pelo método que se tomou na Universidade de Leiden. Ora, a Universidade de Leiden, à época, era considerada uma universidade de topo do ponto de vista científico, não é? E o conselheiro para a aquisição desta bibliografia não é apenas o Dom Luís da Cunha, embaixador. O Dom Luís da Cunha tinha ao seu lado um médico judeu que estava nessa altura a frequentar os cursos de anatomia de Boerhaave, que era o Ribeiro Seixas, que teve, efetivamente, um envolvimento direto em muitas listas de livros comprados para a biblioteca. Portanto, num primeiro momento, o estímulo para a reforma dos estudos tem origem num primeiro acervo bibliográfico, constituído à semelhança da Universidade de Leiden, isto é importante realçar, que é uma das mais importantes universidades da época, e o intento régio de prosseguir na senda da renovação dos estudos universitários é expressamente afirmado em muita correspondência do Cardeal da Mota para os agentes europeus que estão a fazer encomenda de livros, não é? Mas este intento ministerial de renovação da universidade é, de certa maneira, travado pela tibieza de um reitor reformador que vem a seguir, que é Francisco Carneiro de Figueiroa. Está a ver, senhora reitora, como os reitores são tão importantes. O reitor Carneiro de Figueiroa, de certa maneira, correspondendo aos apelos da corporação académica, manda pôr os livros em situação de livros mortos, quer dizer, não abre a biblioteca ao público, os livros são colocados nas estantes, mas não são disponibilizados sequer aos alunos nem aos professores. E havia até alguma resistência em pegar em livros tão inovadores, em algumas matérias. E, portanto, esses livros mais inovadores diziam respeito, de facto, estão a ver aqui a carta do Cardeal da Mota a Dom Luís da Cunha de 1730, em que ele fala que recebeu anotações de livros do Ribeiro Seixas, com livros muito especiosos, cheios de erudição, vastos e excelentes arbítrios, conselhos, mas que realmente começaram a ficar letra morta. E eu escolhi para, de certa maneira, ornamentar esta carta que está na Academia das Ciências, um pequeno pormenor do teto da Joanina, e voltando atrás, este também é um pormenor do teto da terceira sala da Joanina, em que se faz referência às artes e à matemática, esta figura feminina a definir as artes, humanidades e a matemática, e depois aqui os ramos com os livros, não é? Que são os ramos da árvore da sabedoria, não é? Com os livros, e esta carta de algum desalento já do Cardeal da Mota, fazendo notar que havia alguma resistência do cenáculo académico em adaptar, acolher e tirar partido de tantas novidades bibliográficas. E aqui temos a imagem da esplendorosa Biblioteca Joanina, que acabará por, de certa maneira, ser o receptáculo de muitos livros que iriam servir para a reforma pombalina dos anos 70. Portanto, eu, como escrevi num outro estudo, a Universidade, contra a vontade dos seus mestres e contra a indiferença da corporação estudantil, ficara, todavia, dotada, nos anos 30 e 40, das armas que haveriam de a transformar, ou seja, dos livros dos autores dos mais modernos sistemas filosóficos. E entram aqui Newton, entra Gravesande, entra Descartes, Kepler, Galileu, Torricelli, Boerhaave, Wolff, enfim, grandes autores, John Locke, Quesnel, Fleury, grandes autores
passam a estar representados na biblioteca. E também quero aqui chamar a atenção, muitos destes livros também já eram objeto de censura, estavam colocados no índex. Mas, não obstante isso, eles deram entrada na Biblioteca Joanina. 50 anos depois, pouco se inovou, em boa parte os manuais que a Junta de Providência Literária acabaria por adotar, não todos, ressalvo, já estavam nas estantes de vistosas chinoiseries que ornamentavam a majestática e atualizada bibliografia do pátio das escolas. Bibliografia não, livraria do pátio das escolas, peço desculpa. Também quero chamar a atenção que entraram na Biblioteca Joanina, nos anos 40, atas de academias científicas europeias. Berlim, da Royal Society of London, da Academia das Ciências de Paris. Entraram enciclopédias, a Encyclopédie Diderot d'Alembert, está toda ela representada na primeira edição na Biblioteca Joanina, e, na verdade, isto faz-nos pensar que, de facto, havia já instrumentos nos anos 40 para levar a efeito, levar a cabo uma reforma. E surgiu há pouco tempo uma obra de uma grande historiadora, há pouco conversava com o professor Luís Carlos Vilalta sobre o assunto, Angela Della Force, que escreveu uma obra muito interessante, The Lost Library of the King John V, a livraria perdida do rei Dom João V, e ela mostra que o Dom João V tinha agentes em toda a parte para comprar Londres, Paris, Haia, Bruxelas, Viena, Madrid, Roma, embaixadores de negócios para fazer aquisições de livros para o Paço Real, para a sua própria biblioteca pessoal. E na capital britânica, o embaixador português, que era membro da Royal Society, o António Galvão de Castelo Branco, recebeu ordens para compilar informações sobre notáveis bibliotecas inglesas, incluindo as bibliotecas de Cambridge e de Oxford, e ficou obrigado a enviar para a corte catálogos atualizados de editores livreiros, sempre na perspectiva também do abastecimento da livraria do Paço das Escolas, não é? Por esse tempo, a Embaixada Portuguesa em Londres estabeleceu contactos com o médico português Jacobo de Castro Sarmento, fixado na cidade desde 1721, era um médico judeu, muito ilustre, inserido na comunidade sefardita que reunia na sinagoga Bevis Marx. Jacobo de Castro Sarmento terá tido os seus primeiros contactos com a ciência moderna por via de David Nieto e de Isaac Sequeira Samuda, também dois portugueses judeus fixados em Londres e muito prestigiados, muito prestigiados. O primeiro era rabi da comunidade e adepto do sistema newtoniano, e era autor de textos em que procurava conciliar a teologia judaica com a ciência moderna, nomeadamente com os princípios matemáticos de filosofia natural de Newton. O segundo, o Isaac Sequeira Samuda, era também médico, judeu português, fellow da Royal Society, e facilitou a integração de Jacobo de Castro Sarmento nos meios científicos e intelectuais londrinos, propiciando a adesão do seu compatriota àquela sociedade científica tão prestigiada em 1730. Estamos nos anos 30, são anos de ouro, não é? A partir de 1735, o médico português, portanto estamos a falar do Jacobo de Castro Sarmento, que também conheceu e estreitou relações com o Ribeiro Sanches, também ele de origem judaica, dizia eu, o Jacobo de Castro Sarmento em Londres estreitou relações com o ministro plenipotenciário Marco António de Azevedo Coutinho, primo de Sebastião José de Carvalho e Melo, e vindo depois a conhecer pessoalmente o seu substituto na legação diplomática, Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal. Portanto, o Jacobo de Castro Sarmento teve contacto direto com estes dois embaixadores. Manteve-se atento às necessidades do seu país, em particular às políticas de ensino cujas reformas começavam a esboçar-se nos anos 30 e 40, não é? E neste ponto o seu contributo encerrava dois propósitos fundamentais: a divulgação da filosofia experimental, de base newtoniana, e principalmente
a defesa intransigente da reforma do ensino da medicina. Ele era médico, obviamente, e o ensino da medicina em Portugal precisava, efetivamente, levar uma grande reforma. Em 1737, publicou esta obra, teórica verdadeira das marés, conforme a filosofia do incomparável cavalheiro Isaac Newton. Portanto, estamos em 1737. Livro que não inaugurou o debate sobre Isaac Newton em Portugal, porque o Dom Francisco Xavier de Menezes, quarto conde de Ericeira, já havia chamado a atenção para a importância deste autor na Academia da História, mas podemos dizer que esta obra constitui, sem dúvida, o meio de divulgação mais consistente do newtonianismo em Portugal, do sistema newtoniano. Publicado em português, atenção, publicado em português, e esta obra, por estranho que pareça, eu chamo a atenção para isto, acompanhou a vaga europeia de escritos então produzidos para divulgar Newton. Eu recordo que Henry Pemberton publicou em 1728 a View of Sir Isaac Newton, 28. Voltaire escreveu Os Éléments de la Philosophie de Newton, de 1738, publicados um ano depois desta obra portuguesa. E Algarotti deu à estampa uma obra também de divulgação do newtonianismo em Itália, em 1737. Portanto, vamos dizer que em Portugal estávamos up to date, estávamos numa vaga de atualização dos sistemas científicos e a fazer a divulgação como se fazia por toda a parte, não é? Em França, em Itália, até mesmo em Inglaterra, em grande escala. Infelizmente, a obra portuguesa de divulgação do sistema de Isaac Newton, dedicada ao Marquês de Cascais, também é preciso dizer, apesar da sua intrínseca qualidade e rigor, não teve o impacto de outras obras congêneres europeias. A elite portuguesa não pegou nela, não lhe deu a utilidade que ela merecia, não é? Em contacto com as mais prestigiadas instituições culturais portuguesas, Jacobo de Castro Sarmento procurou, adicionalmente, através da Royal Society, oferecer à Academia Real da História diversas sementes do Chelsea Physic Garden, favorecendo assim a constituição de um possível horto botânico em 1731. E endereçou a mesma proposta à Universidade de Coimbra. E aqui temos uma biblioteca, o projeto que ele vai enviar para a Universidade de Coimbra, que está datado 1731. É este, eu destaquei a parte da biblioteca, este projeto de biblioteca e horto botânico para a Universidade de Coimbra, que é um desenho, aliás, de um grande arquiteto, Oakley, que está neste momento aqui representado, com escala, é um projeto grandioso de uma biblioteca botânica, de um jardim botânico. Isto data dos anos 30. Estamos nos anos 30, não é? Mas o contributo do Jacobo de Castro Sarmento continua e ele vai oferecer à Universidade o primeiro microscópio de um grande construtor de instrumentos, Culpeper, um dos mais prestigiados construtores de instrumentos para uso científico no século XVIII, que ele vai oferecer à Universidade de Coimbra. Portanto, sempre na expectativa de que houvesse uma renovação dos cursos científicos. Também ofereceu um termómetro de Fahrenheit e por aí fora. E, portanto, podemos dizer que este médico, de grande prestígio, membro da Royal Society of London, médico que vai depois fazer carreira na Escócia também, enfim, não vou entrar por aí porque são aspectos que não entram propriamente no âmbito desta conferência. Ele vai ter um empenho muito grande na renovação do ensino médico e do ensino das ciências experimentais. Mas não só ele, também António Nuno Ribeiro Sanches, de quem ele era, de facto, também companheiro e amigo, e ambos eram discípulos do grande clínico da época, Hermann Boerhaave, que era professor em Leiden.
O que eu quero agora, antes de passar a um segundo aspecto desta conferência, eu queria chamar a atenção para o facto de que fica evidente de que a aplicação à observação clínica e ao experimentalismo foi divulgada e sustentada em Portugal nos anos 30 do século XVIII. Com robustos fundamentos científicos e grande atualidade em relação aos progressos que se iam registando na área das ciências experimentais em toda a Europa. Fica também claro que, num primeiro momento, a pressão reformista fez prevalecer o prestígio cultural da Inglaterra e dos Países Baixos, ou melhor, os contributos científicos originários desses dois países. Para tanto, contribuíram as redes internacionais e cosmopolitas das luzes, mediadas por uma ativa e eficiente diplomacia cultural. Isto não tem sido dito e eu acho que é mesmo importante ter isto presente, não é? Definidos os mecanismos para pôr em marcha as modificações no ensino universitário, os respectivos agentes e o paradigma newtoniano experimental que se pretendia começar a implementar no ensino universitário, particularmente na Faculdade de Medicina, importa agora perceber as reações que este primeiro movimento de renovação provocou. E à tradicional resistência dos lentes e opositores das faculdades, em assimilar tantas novidades científicas, temos que falar também noutros sinais de bloqueio, não é? Sinais de bloqueio corporativo, académico mesmo, não é? Por exemplo, a Faculdade de Medicina recusou dar cumprimento a uma ordem régia de 28 de novembro de 1737, que previa o envio de bolseiros para universidades estrangeiras para aí concluírem os seus cursos. Já que a universidade não se reformava, e a Faculdade de Medicina recusa pôr em prática isso. Na sequência das clivagens internas, evidenciadas nos atos de oposição de 1739, para provimento da cadeira de anatomia, o reitor acabou por criticar as ideias preconceituosas de alguns lentes, que, ao abrigo dos Estatutos Velhos, de 1653, se opunham à modernização do curso de Medicina. Por fim, em 1743, foi afastado um professor, Bernardo de Almeida Torres, acusado de defender, e passo a citar, medicinas fundadas nos princípios das filosofias modernas. Portanto, a oposição era realmente grande e era corporativa, não era só resistência dos lentes individualmente, não é? O recuo institucional no processo de modernização do saber universitário não travou o estreitar de laços culturais com a Europa de além Pirineus, perfeitamente expresso no conteúdo do verdadeiro método de estudar. Por acaso não está aqui. Está no slide anterior. Aí. E na Recriação Filosófica, que é uma obra de divulgação científica do padre Teodoro de Almeida e que muito fizeram pela divulgação da nova ciência, não é? Mas à margem dos cenáculos académicos. Pondo de parte os critérios de apreciação exógenos ao campo científico, como seja o antijesuitismo ou o regalismo, não é? Vulgarmente associados à reforma dos institutos educativos no século XVIII, gostaria de focar apenas algumas linhas de continuidade programática que ligam os anos 30 aos anos 70, enfatizar as rupturas e novidades no modo de pensar a reforma dos estudos universitários na década de 60, para depois perceber o que foi aceito e rejeitado por Pombal. Os mais ousados planos de entender a instituição universitária, reformá-la organicamente, orgânica, a instituição em si, e modernizar os seus cursos datam da década de 60. Compendiam um conjunto vasto de reflexões elaboradas em propostas e consultas régias e assinalam um momento inaugural de um programa político, agora sim, que foi sendo progressivamente adiado até 72. Referimos-nos aos tratados e apontamentos de António Nunes Ribeiro Seixas, as Cartas de Educação da Mocidade, de 1760, o Método para Aprender a Estudar a Medicina, de 63, ilustrado com os apontamentos para fundar-se uma Universidade Real, datados de 61, e uns apontamentos para estabelecer-se um tribunal ao Colégio de Medicina. As cartas, o método
e estes apontamentos que ficaram manuscritos, mas que foram enviados para a corte. Na introdução ao método para aprender a estudar a medicina, Ribeiro Sanches rotula de erróneo e precário, e cito, o sistema de ensino praticado na Universidade de Coimbra e teme que se levantem grandes objeções às propostas que pretende fazer. E como ele era cauteloso, ele diz que as propostas que vai apresentar aos pés do trono de Sua Majestade, de onde saiu a Real Ordem para escrevê-lo. Portanto, ele foi mesmo consultado por Dom José para fazer uma proposta de reforma do ensino científico. A fim de amenizar as críticas, acrescenta o Ribeiro Sanches, que jogam a seu favor, a favor dos seus conselhos, quase todas as universidades católicas, jogam a meu favor quase todas as universidades católicas romanas, como são as de Bolonha, Paris, Turim e Viena da Áustria. Reparem que ele está aqui a referir-se às universidades católicas. Atenção. Para fazer passar melhor a sua mensagem. E o exemplo europeu é reforçado quando se sugere uma prática fundamental à formação médica que, diz ele, era bem aceito nos países do norte da Europa. E ele diz que se todos os médicos estivessem naquele louvável costume que têm alguns italianos, quase todos os alemães, ingleses, dinamarqueses e, sobretudo, suecos, de não se estabelecerem antes de viajarem pelo resto da Europa, aprendendo com os mais célebres mestres, tanto nas universidades como nos hospitais, eu conheceria os juízes competentes para julgar o que proponho neste papel. Portanto, ele coloca-se acima da própria corporação académica, diz, são os ignorantes, têm que vir aprender com o que se faz cá fora para poder... E ele dá exemplos de todos os países que conhece e exemplos bem fundados, não é? Com estas palavras, retoma e leva mais longe a Ordem Régia de 1737, rejeitada pela Faculdade de Medicina, ao mesmo tempo que desautoriza qualquer parecer contrário dos professores da faculdade. Não têm crédito para se oporem àquilo que eu proponho. Em traços largos, o que é que ele define? Define um programa atualizado de formação técnico-científica de médicos e cirurgiões, partindo de uma preparação filosófica prévia bastante ampla. Já vamos ver. Começa assim por propor a criação de um colégio de filosofia. Um colégio de filosofia que compensasse aquele das artes que existia em Coimbra, que estava ligado aos jesuítas, não é? E que, para ele, deveria funcionar como, eu cito, um verdadeiro seminário do entendimento ilustrado. Palavras do Sanches. Um seminário do entendimento, um colégio de filosofia para abrir as mentes, não é? O assento moral, cívico e formativo deste instituto seria suficiente, em seu entender, para adequar os espíritos cultos aos princípios da filosofia das luzes, habilitando-os depois a prosseguirem os estudos nas mais variadas áreas, não é? A geografia, a cronologia, matemáticas, como ele diz aí. Ao advogar que os estudos filosóficos deviam preceder a medicina e o direito, considera essencial neles incluir a história das ciências, a história de cada uma das disciplinas, costume hoje das melhores universidades da Europa, diz ele. E com este procedimento ficava perfeitamente demonstrada uma das grandes bandeiras das luzes, a afirmação do progresso do espírito humano. O colégio que propõe devia ser parte constituinte daquilo que eles chamam uma universidade real. Nela se formariam físicos, matemáticos, médicos e jurisconsultos. E a visão unificada destes ramos de saber para o Ribeiro Sanches devia ser sancionada por normas de bom governo, boas leis e pela defesa intransigente da liberdade de pensamento. Curiosamente, pretere a designação de faculdade
substituindo-a por colégio, substituindo essa designação por colégio, adotando assim, como veremos mais adiante, o modelo de arrumação e funcionamento dos cursos que vigoravam na recém-criada Universidade de Göttingen, fundada em 1734, sob a proteção de Jorge II, por Munchausen, que havia estudado em Halle e que estabeleceu no eleitorado de Hannover uma universidade de excelente nível, a Universidade de Göttingen, que primava pela liberdade de ensino e de pesquisa. É essa que ilumina o pensamento do Ribeiro Sanches. O Colégio de Medicina que propõe contava com os mesmos estabelecimentos anexos que mais tarde os estatutos da Universidade de Coimbra viriam a consagrar, o teatro anatómico, a botica, um laboratório químico, um jardim botânico, por aí fora. No seu programa de estudos, há dois autores que têm uma importância fundamental. O clínico Boerhaave, que tinha sido seu mestre, e Haller, o fisiologista Haller, não é? Ocupa um papel de relevo na definição da orientação do curso que propõe. A base de formação teórica, a valorização da anatomia, da cirurgia, da higiene, como forma de prevenção das doenças, que ele já tinha denunciado como áreas de formação fundamentais nos anos 30, volta novamente a aparecer, agora com mais atualização científica nestes escritos dos anos 60. A ideia de se apoiar na universidade, em Göttingen é muito interessante, porque tanto Göttingen como Turim, que são universidades que ele refere como modelo, mas, sobretudo, Göttingen, eram duplamente modernas. Eram universidades duplamente modernas. Tinham exclusivamente por objetivo ensinar ciências úteis ao Estado e à sociedade civil, estimulando os alunos para aquilo que o Ribeiro chama a virtude civil. Os alunos que frequentavam os cursos da universidade deviam ser virtuosos, cidadãos virtuosos. Em segundo lugar, eram estabelecimentos totalmente independentes da Igreja. E, como tal, apenas tutelados pelo poder régio. Com base neste figurino, Ribeiro Sanches radicaliza os seus pontos de vista, propondo que nenhum eclesiástico, e cito, com hábito clerical ou ainda mesmo de ordens menores, ensinasse, possuísse ou exercitasse cargo algum na Universidade Real. Ele quer afastar, efetivamente, os eclesiásticos da universidade. Vai assim mais longe ao relegar o ensino da teologia e de cânones para a esfera da Igreja. Uma Universidade Real não deve ensinar teologia. Uma Universidade Real não deve ensinar direito canónico. Impedindo o funcionamento destes cursos em instituições régias e públicas. Retoma este desiderato nas cartas de educação da mocidade e nos apontamentos para fundar-se uma Universidade Real, que envia para a Corte, juntamente com os estatutos da Universidade de Göttingen, em latim, que ele traduziu. É muito interessante, ele traduz os estatutos, instituição que muito contribuiu para implantar, como nós sabemos, os ideais filosóficos das luzes e para promover o progresso do conhecimento científico na Baixa Saxónia. Em conformidade com a filosofia eminentemente secular da Universidade Real, o seu governo devia ter também um suporte financeiro próprio, com rendas e bens seculares, administradas sem dependência de institutos eclesiásticos, sem senhorios, sem benefícios eclesiásticos, porque era comum dar prebendas eclesiásticas a professores da universidade. O cancelário da Universidade de Coimbra era o provincial da Ordem de Santa Cruz, não é? E, portanto, havia uma ligação muito forte da Universidade de Coimbra às instituições eclesiásticas, menos aos jesuítas. Os jesuítas só dominavam o Colégio das Artes, não dominavam a universidade, como é denunciado no Compêndio Histórico, que é uma obra de grande demagogia política, como sabemos, não é? Mas a verdade é que o Ribeiro Sanches quer acabar com rendas feudais, senhorios, tributações,
pagamentos emolumentares, canonicatos, nada disso. A universidade deve ter bens próprios, deve depender da fazenda pública, deve depender do valor das propinas, deve depender da tributação que ela própria impõe e não depender de institutos eclesiásticos. É muito à frente para o seu tempo. Não é? Só com o Mozinho da Silveira, em 1834, é que acabaram este sistema de propriedade senhorial. Não é? E, portanto, sem poder detalhar, por falta de tempo, este e outros tópicos, acrescento que Ribeiro Seixas procurou explicar nas cartas de educação da mocidade as raízes históricas daquilo que ele chamou a monarquia eclesiástica portuguesa. A monarquia eclesiástica, dominada pela clerecia, não é? Apontando a intolerância como um dos principais malefícios resultantes da interferência da Igreja na esfera do poder civil. Entre outras propostas de vincado assento secularizador, reafirmou ser necessária a supressão do ensino da teologia, já disse, e, mais do que isso, advogou a tolerância e a liberdade de pensamento. A partir do primado da Libertas Philosophandi de Spinoza e dos contributos de Pierre Bell e de David Hume sobre a liberdade religiosa e o direito à crença e à não crença, Ribeiro Seixas formulou ainda, a propósito da modernização do sistema educativo, as bases do seu entendimento sobre o conceito de tolerância, princípio absolutamente indispensável ao êxito da reforma, de qualquer reforma universitária. De qualquer reforma universitária. Sem hesitação, sustentou que a escravidão atentava contra os princípios da Constituição e da conservação da sociedade civil. O dilema da tolerância requeria, portanto, a equação de dois termos do mesmo problema. E ele diz isso de uma forma brilhante, brilhante, brilhante. Não sei se tenho essa... Este é o Colégio de Filosofia, como vê, não está aqui a teologia, nem cânones, não é? O Colégio de Filosofia e a Universidade Real, com bens e receitas próprios. E ele diz esta frase, que eu acho lapidar, que, no fundo, o seu conceito de tolerância acabava por ter que pôr na mesma equação duas questões fundamentais. E essas questões, no fundo, é a escravidão. Se a escravidão faz perder aquela igualdade civil que faz o verdadeiro vínculo e a força do Estado, a intolerância faz perder aquela humanidade que é o desejo de conservar para imitar o Supremo Criador, que tudo criou e tudo está continuamente conservando. Portanto, podemos ver nesta afirmação uma ideia de grande abertura a todos os ideais, a todas as crenças, às não crenças, mas, acima de tudo, não era possível reformar cientificamente a universidade sem admitir que o fim da escravatura e a imposição da tolerância religiosa e civil. Com exceção da filosofia que presidiu à reforma da Faculdade de Medicina e das restantes ideias que o Ribeiro Seixas foi sugerindo para a Corte, foram rejeitadas e até silenciadas pelo Ministério Pombalino. As cartas de educação da mocidade foram impedidas de circular, foram redescobertas quase no século XX. Foi uma obra que o próprio autor nem podia denunciar que tinha sido o autor delas, só quase no fim da vida é que dirá que foi autor daquele escrito. Mas a data em que apareceram indica, sem margem para dúvidas, o momento em que começou a germinar no espírito do ministro Dom José o propósito de reformar a Universidade de Coimbra. E esse momento são os anos 60 e não 70. Houve dificuldades pelo meio, na verdade, dificuldades pelo meio, que levaram a que a reforma da Universidade só aparecesse tão tarde. Não vou detalhar com pormenor todo esse processo, é um processo complexo. Em todo o caso, eu gostaria de dizer que a Junta de Providência Literária, o organismo mandatado por Dom José para proceder à reforma universitária, sustentou com bons argumentos científicos a utilidade da filosofia experimental da matemática, conferindo, para além disso, a primazia à geometria, à história e à filosofia natural na preparação propedêutica dos alunos das faculdades tradicionais. E aqui temos os estatutos da Universidade de Pombalina, na versão que ainda hoje se conserva no arquivo da Universidade de Coimbra, e estas ideias que estão nos estatutos, sobretudo no livro terceiro, não é? Não se podia aprender nada, nenhum teólogo podia ser teólogo sem aprender matemática. Isto é a imposição da matemática e da filosofia natural no estudo propedêutico de todas as áreas científicas, e depois a ênfase dada à filosofia, que é a ciência geral do homem, que abraça e compreende todos os conhecimentos
que, à luz da razão, tem alcançado e há de alcançar em Deus, no homem e na natureza. É assim que passam a ser formados os estudantes da Universidade de Coimbra. Portanto, não se salva todo o plano de reforma do Ribeiro Sanches, mas salva-se o essencial para os cursos científicos e esta ideia de que a filosofia e a matemática são linguagens universais para a formação dos espíritos académicos, não é? Na linguagem dos reformadores, o sentido internacional das mudanças curriculares das 5 faculdades não deixa também de ser sublinhado. E é muito interessante que, para justificar a urgência da reforma universitária, o reformador, neste caso Pombal, com Dom Francisco de Lemos à cabeça, que já foi aqui referenciado, o reitor reformador brasileiro, admitam que os novos tempos têm levado as ciências à perfeição em que hoje se acham. E, portanto, a Universidade de Coimbra não pode ficar atrás desses novos tempos e dessa perfeição que as ciências atingiram no século das luzes. E, portanto, é sob os auspícios do feliz progresso da razão e das artes que o Marquês de Pombal empreende, de facto, a reforma da Universidade de Coimbra. Mas, e agora caminho mesmo já para o fim, o Marquês de Pombal, com o objetivo de fazer de Coimbra gloriosa e invejada por todas as universidades da Europa, vejam só, as palavras são suas, encomenda a António Pereira de Figueiredo a tradução em latim dos estatutos, que vieram a ser publicados, de facto, sob o título de Statuta Academia Coimbricensis, na imprensa de Régia, e que foram publicados em 73, 75, para serem disseminados por toda a Europa, para dar a conhecer a reforma pombalina em toda a Europa das luzes, não é? Mas o seu intento não fica por aqui, conforme se depreende destas palavras que dirige ao reitor reformador Dom Francisco de Lemos. Os estatutos da nossa universidade fazem tão grande objeto de expectação nas nações estrangeiras e hão de fazer outro tanto tão pungente estímulo da raiva jesuítica que para um e outro princípio os livreiros do Norte se hão de dar todo o movimento em os fazer traduzir para ganhar dinheiro. Para ambos os referidos motivos se faz indispensável a nossa tradução, que a nossa tradução seja a primeira que veja a luz do mundo. Portanto, ele está mesmo interessado na divulgação e em tornar, de facto, a reforma pombalina uma obra maior das luzes europeias. É interessante. Isto já é o estigma político, já é um investimento político do ministro Dom José. É claro que a reforma não para aqui. Vai ter melhoramentos posteriores, vai ter melhoramentos nos finais da década de 80. Eu não vou falar desses melhoramentos, mas vou aqui, pelo menos, acrescentar esta carta do José Bonifácio de Andrade e Silva, que é uma carta que é uma nota de 1807. Ele era professor de metalurgia, que é uma cadeira criada em 1801, portanto já é um aperfeiçoamento. Foi criada a hidráulica, metalurgia, agricultura, foram cadeiras criadas no âmbito dos cursos técnico-científicos. E ele faz esta primeira anotação, consultado pelo reitor reformador da época, ele terá sugerido a fusão das duas faculdades, Medicina e Filosofia, naquilo que viria a ser a Faculdade de Ciências, que nós hoje temos, não é? E estes apontamentos, eu não detalho isso, tiveram um desenvolvimento posterior num texto, num memorando que ele redigiu em 1811. Portanto, este é de 1807, no ano das invasões francesas em Portugal, e que está no Conselho de Decanos, na Torre do Tombo, e que um orientando meu de doutoramento estudou, em que ele detalha aquilo que há de ser a reforma do curso experimental das ciências técnico-científicas, segundo este modelo de fusão, que já está aqui proposto neste papel. Queria também dizer que, para finalizar, que esta inacabada reforma pombalina, porque ela vai continuar, tem desenvolvimentos, eu só refiro este porque convoca José Bonifácio de Andrade, no momento em que nós estamos a celebrar a independência, faz todo o sentido também convocar este documento. Queria também dizer que, para finalizar, que a natureza inacabada da reforma de 72 também se confirma na sua correspondência interna, sobretudo correspondência do Conselho da Fazenda. Esta correspondência é interessante porque o Conselho da Fazenda vai manter agentes colocados no estrangeiro que enviam regularmente para Coimbra livros, instrumentos científicos,
e produtos naturais, oriundos de Amsterdão, de Londres, de Rouen, de Friburgo, de Hamburgo, de Berlim. Ali está uma encomenda dos Philosophical Transactions, aqui está uma encomenda de tábuas logarítmicas. Portanto, há efetivamente todo um equipamento posterior que começa a chegar à universidade e há meios. Portanto, a tal reforma orgânica, a partir do Conselho da Fazenda, com agentes e credenciados para fazer chegar essas encomendas à universidade, começa a ser possível depois de 72. A terminar, direi mesmo que esta instituição, cosmopolita e global, na formação de tantas gerações de estudantes que por lá passaram, foi também fundamental na formação da elite brasileira, da elite que definiu os rumos do Brasil independente e da elite que, após a independência, governou o Brasil independente. Portanto, é mesmo uma instituição global, uma instituição que passa a ser timbrada pelo melhor espírito científico das luzes, a partir de 72, mas que teve um longo caminho para que esse espírito triunfasse e para que marcasse definitivamente, com algum arrojo e com alguma audácia, tantos espíritos que transformaram o mundo aquém e além Atlântico. Muito obrigada pela vossa presença e atenção. Peço desculpa por me ter alongado um bocadinho mais. Muito obrigada. Agradeço enormemente a professora Ana Cristina Araújo por essa reflexão que, centrada na nossa célula máter, a Universidade de Coimbra, não é, transita por vários tempos, os tempos anteriores à reforma propriamente dita, né, os tempos da reforma, os tempos do reformismo que continua depois de 1772, não é, ainda nos reinados de Dona Maria I e na regência do príncipe regente Dom João. E o seu final ele é extremamente interessante porque todos nós sabemos que para a nossa independência, muito concorreram aqueles formados na Universidade de Coimbra, em especial José Bonifácio de Andrade e Silva, um ilustrado de perfil conservador, que a gente sabe muito bem, mas um homem arejado, e que, num documento de 1821, da província de São Paulo, dirigido às Cortes Constituintes de Lisboa, um documento magistral, ele preconizava a criação de uma universidade em São Paulo, que veio a se materializar com a Universidade de São Paulo no século XX, não é? Mais ainda de escolas técnicas e mais ainda a transferência da capital para o centro do Brasil, não é? E aí eu acho que, enfim, esses tempos, não é, da sua conferência fazem nos pensar sobre as sombras do hoje, não é? Sombras do hoje que nos lembram, né, questões importantes, centrais no mundo de hoje, na Europa e nas Américas, como a tolerância religiosa, a laicidade do ensino, a independência da universidade em relação a governos, não é? A governos que são transitórios, e, sobretudo, as religiões estabelecidas e as igrejas instituídas. Não é? Eu acho que a grande ameaça que a gente percebe é a ameaça contra a liberdade de pensamento, não é? E ao florescimento do espírito científico livre, não é? Em que a gente tenha um lugar para a reflexão de origem humanista, filosófica no sentido estrito, filosófica no sentido amplo, agora envolvendo as ciências, não é? Sim, sem dúvida. E envolvendo as letras no geral, não é? E envolvendo uma compreensão que seja ao mesmo tempo enraizada no que é nosso e no que é do mundo, né? No homem como sujeito universal e no homem nas suas especificidades, não é? Então, eu agradeço enormemente por nos fazer pensar aí sobre a historicidade dessas reformas da Universidade de Coimbra. Acho que isso nos ajuda a pensar sobre o momento dramático que nós enfrentamos aqui, não é? Pensar também que esse momento dramático certamente teve seus antecedentes, terá seus desdobramentos, bons ou negativos, a gente não sabe, não é? Então, esse é o grande desafio, não é? E, enfim,
antes de passar a palavra ao público, eu queria fazer uma questão que é muito importante, né? Que tem a ver com o cerne da sua conferência. A gente tem uma compreensão que o nosso mundo, o mundo português e o mundo brasileiro, o mundo lusófono, é um mundo, entre aspas, mais atrasado, né? O Pombal, né, contribuiu para isso, e os letrados que lhe serviram contribuíram para isso, porque eles entraram na ideia do atraso, não é? a legitimação das suas reformas, né? E o que você mostra, professora, é que Portugal era, por um lado, up-to-date, não é? Tá certo? Mas, por outro lado, não é? Que se havia uma sintonia com as reformas, com ideias mais avançadas, arrojadas, havia travas sensíveis à renovação, não é? Então, talvez a senhora pudesse se alongar sobre esse jogo que é um pouco contraditório, né? Quer dizer, a gente tem um Jacob Sarmento, um Antônio Ribeiro Sanches, homens sintonizados, temos ainda o Diogo Inácio Pina Manique, outro conservadoríssimo, mas que propunha uma reforma no ensino de medicina que era fantástica, porque ele queria colocar o médico no hospital, não é? No contato com o doente, não é? Juntando mais ainda medicina à cirurgia, não é? Que eram ainda campos ainda que estavam em parte afastados, não é? Então, talvez pensar um pouco nisso, não é? Nessa face contraditória e paradoxal, de um lado arrojados e de outro cheios de travas, não é? Ao mesmo tempo, com luzes sendo oficializadas, não é? Fanatismos, superstições, a gente sabe muito bem, não é? E ainda a gente teria que falar um pouco, eu sei que a senhora gosta disso, dos ditos libertinos, né? Que transgrediam, não é, os limites, né? E que queriam que as reformas, pelo menos a partir de um determinado momento, fossem revolucionárias e que a árvore da liberdade sonhada pela Revolução Francesa fosse plantada, fosse colocada na Praça do Comércio em Lisboa, né? É bom sonhar um pouquinho com a Praça da Liberdade em tempos de trevas. Não, na verdade, é aqui uma dialética muito difícil para nós, historiadores, de muitas vezes conseguir entender e pôr no mesmo plano o que está aqui em causa, que o professor Vilalta muito bem salientou, é, por um lado, a abertura cosmopolita da cultura portuguesa aos grandes centros e aos grandes centros de saber europeu. E como chegam tão depressa a Portugal, as novidades filosóficas chegam, mas o problema não é a sua chegada, não é a sua recepção. O problema é o acolhimento e o impacto que elas têm, não é? E o impacto não sempre é um impacto produtivo, eficaz, porque, na verdade, as elites culturais portuguesas, dominadas por um sistema muito clientelar e por uma supremacia muito forte dos institutos eclesiásticos, foram sempre protelando, foram sempre fazendo prevalecer o antigo sobre o moderno. Mas no pior sentido, não é? Porque, na verdade, nós também tivemos conservadores arejados. O Pina Manique é um excelente exemplo disso. E o próprio Bonifácio de Andrade, sendo um espírito moderado, era um cientista de craveira internacional, não é? É um cientista que fez 10 anos de périplo europeu pelas grandes capitais do mundo, da época, da Alemanha, a Áustria, a Suécia, a Itália, o norte de Itália, a França. E na verdade, esses homens conseguiram trazer para o debate de ideias projetos bastante avançados, mas que foram sempre travados pelas elites dirigentes, muito comprometidas com sistemas clientelares de poder e com o prestígio e a força de uma instituição que em Portugal teve, até ao século XX, não podemos de maneira nenhuma descurar esse aspecto, uma importância fundamental, a Igreja. De facto, reparem, esta ousadia de colocar a teologia fora da Universidade Real, de remeter... O anticongreganismo do Pombal é uma forma de lutar contra o poder da Igreja. O
Pombal tem uma arte interessantíssima do ponto de vista político, que é criar um inimigo dentro da Igreja, que são os jesuítas, mas, ao mesmo tempo, domesticar a Igreja. Porquê? Porque ele vai... Os seus grandes porta-vozes, os seus grandes impulsionadores de algumas reformas no campo educativo e no campo religioso são homens da Igreja. É o Frei Manuel de Cenáculo, é o Dom Francisco de Lemos, que era formado em cânones e era bispo, conde, bispo de Coimbra também, não é? Conde de Arganil e bispo de Coimbra. Ele vai pôr os eclesiásticos a trabalhar dentro de um esquema regalista, de domínio temporal do Estado sobre a Igreja, não sobre o espiritual, mas temporal, a pôr a elite episcopal a trabalhar para ele. E realmente ele cria um inimigo dentro da Igreja, mas depois serventua a Igreja ao poder do Estado. Isto chama-se regalismo. E a doutrina do regalismo é do padre António Pereira de Figueiredo, que é um braço direito do Marquês de Pombal. Portanto, é esta aliança que permite, de certa maneira, levar à frente as reformas, mas, ao mesmo tempo, levá-las com um sentido de incompletude. Falta qualquer coisa. Falta a tolerância, falta a liberdade. Porque, efetivamente, o Estado era confessional, a monarquia era católica e nem podia pensar-se naquilo que eles chamavam e que era condenado pela Inquisição, que era o tolerantismo. O tolerantismo, depois da reforma da Inquisição, passou a ser um crime. Tolerantismo, não é? Associado ao libertinismo, não é? Aos hábitos e aos costumes de vida e de civilidade, digamos, mais arjados, que eram mal vistos e que eram associados ao tolerantismo, efetivamente. É uma equação difícil, mas que eu acho que tem muito a ver com toda a estrutura da monarquia, a estrutura das instituições instaladas e com a própria elite dirigente, de facto. Mas não basta estar a par, estar atualizado. É preciso que as ideias que chegam tenham um impacto real. E elas tiveram um impacto retardado. É isso que eu procurei mostrar nesta conferência. E uma dimensão quase de incompletude, porque o cerne essencial, que era a liberdade de pensamento, tão cara às luzes, e a tolerância, não foram conquistas do século das luzes em Portugal. Foram conquistas de uma elite que na clandestinidade lutava por isso. E o professor Vilalta bem sabe, porque tratou abundantemente a questão. Mas era uma luta da clandestinidade. E por isso eu acho que todos os homens do pensamento e das ciências e da filosofia que continuam a pugnar por ideias que no seu tempo não são bem aceites, acabarão um dia por ter, mesmo quando já não estão entre nós, o seu espaço. E a esses homens a gente tem sempre que render grande homenagem. Com certeza. Não sei se a professora Sandra, a professora Bárbara ou alguém da plateia quer fazer alguma pergunta. Professor Carlos Alberto Filgueiras, professor emérito da nossa UFMG, professor do ISEX, tem que falar que é do Departamento de Química. Tá bom. Professor, eu ouvi fascinado a sua palestra, que me suscitou tantas coisas. Se fosse possível, eu ficaria o dia inteiro falando. Mas eu queria mencionar apenas um aspecto. A senhora falou muito da dificuldade do acolhimento da ciência moderna no Portugal da primeira metade do século XVIII, no tempo de Dom João V. Eu queria mencionar um aspecto que eu acho que é pouco explorado na historiografia portuguesa, que é o recebimento da ciência moderna, sobretudo da física moderna, entre os militares portugueses. Com a grande e honrosa exceção de Azevedo Fortes, talvez. Depois da invasão e conquista do Rio de Janeiro por uma esquadra francesa em 1711, a mando de Luís XIV, o Rio de Janeiro nunca mais foi assaltado por nenhum invasor estrangeiro. A reação portuguesa levou alguns anos, mas mostrou-se bastante forte. O ensino da física moderna, sobretudo da cinemática de Galileu, não se fazia
no ensino português. Custou muito, só depois da reforma pombalina. Mas os militares se dedicaram a isso nos quartéis. Não publicaram nada porque a Inquisição não o permitia. Eu tive um estudante que fez um doutorado sobre esse assunto, lá no Rio de Janeiro. Ele é português, por acaso. E estudou muito os manuscritos ainda conservados em alguns quartéis portugueses. E viu que eles ensinavam a cinemática de Galileu, que era essencial para o cálculo das trajetórias dos obuses lançados pela artilharia, que, no caso da invasão francesa no Rio de Janeiro, foi um fracasso total, porque eles faziam o cálculo segundo a física aristotélica, isso em 1711. Já nos quartéis portugueses, isso começou a ser ensinado com muito sucesso. É uma coisa bastante importante que esse meu aluno, Ricardo, conseguiu descobrir em vários manuscritos inéditos conservados nos quartéis portugueses. Isso é uma coisa muito interessante, porque mostra a chegada dessa física moderna muito antes, décadas antes, da reforma pombalina. Eu acho que é um assunto muito interessante, e a senhora me lembrou muito este aspecto ao falar de tantas iniciativas pioneiras, como o Conde de Ericeira, o Verney, etc. É isso. Muito obrigada, professor. Chamou a atenção para um aspecto muito importante, de facto. Há, no âmbito da formação dos militares portugueses, a partir de 1690, sob a égide do cosmógrafo mor Serrão Pimentel, uma tentativa muito bem sucedida de renovação da formação daquilo que nós chamamos de engenharia militar, não é? E isso percebe-se bem na construção dos fortes, na balística, no ensino da balística. E de facto, o engenheiro Azevedo Fortes, que é autor do Engenheiro Português e da Lógica Geométrica e Analítica, que era um cartesiano que não deixava também de validar algumas teses de Aristóteles, mas era um eclético cartesiano, vamos dizer assim, teve uma importância muito grande na formação dessa geração joanina de engenheiros militares, sem dúvida nenhuma. Há um grande trabalho de exploração e de estudo a fazer nesse campo da formação, e que é anterior à chegada do Conde Lippe, que veio reorganizar o exército português, não é? No tempo da Guerra Fantástica, de 1763. Mas chama a atenção, nós temos as obras do engenheiro, do cosmógrafo mor, o Serrão Pimentel, e temos as obras do engenheiro Azevedo Fortes, que são as mais conhecidas, mas haverá seguramente, ainda bem que referencia esses manuscritos existentes, provavelmente já à guarda do Arquivo Histórico Militar, que tem feito um grande trabalho de recolha de material disperso por várias partes do país, e realmente é um aspecto que merece também a nossa consideração, porque pela área, porque é um campo prático de aplicação de conhecimentos, não é? E, portanto, a ciência moderna entra como uma tecnologia auxiliar da balística e da fortificação, e, portanto, como um campo teórico de aplicação imediata. E isso não podia ser publicado, porque não passaria pela censura, mas de forma manuscrita era difundido. Mas sabe que a lógica geométrica analítica tem umas censuras muito interessantes. A lógica geométrica analítica e o engenheiro português do Azevedo Fortes está publicado, como sabe, não é? E que são obras de cunho cartesiano, e Descartes estava proibido pelo índex. Atenção. E as censuras... Aliás, este é também um aspecto muito interessante, é que as censuras antes da Real Mesa Censória aparecem nos livros. Qualquer leitor hoje pode ter contacto com as censuras que foram emitidas pelo Desembargo do Paço, pelo Ordinário e pela Inquisição. Eram os 3 organismos que censuravam um livro. São públicas. A partir do período pombalino, com a criação da Real Mesa Censória, as censuras passam a ser ocultas. E, portanto, é preciso conhecer o que está nos arquivos da Real Mesa Censória para perceber porque é que os livros foram rasurados, ou foram proibidos de circular, ou circularam amputados, às vezes, não é?
Mas o seu contributo é muito importante, professor. Agradeço muito. É muito honroso estar entre vós a falar destes temas. E estes temas, como eu digo, são objeto de uma investigação que eu partilho com muitos investigadores. E aquilo que eu mais me orgulho foi de ter sempre conseguido congregar tantos investigadores nas obras que escrevo sobre a reforma pombalina da universidade. E de eu própria continuar sempre a avançar, orientando teses de doutoramento e concitando o contributo fundamental dos historiadores das ciências, porque eles olham para dentro das ciências com outro olhar, não é? Eu sou historiadora da cultura e, portanto, tenho um olhar mais largo, mais, digamos assim, em todas as direções, mas não tão profundo como aquele que os meus colegas me trazem. E portanto, é um orgulho imenso poder estar nesta sessão e, sobretudo, nos 95 anos da UFMJ, é mesmo uma honra imensa estar perante uma reitora, e eu tantas vezes chamei a atenção como é que os reitorados das universidades são também muito importantes para fazer valer os grandes avanços da ciência em todas as áreas, não é? E uma universidade tão reputada como a Universidade Federal de Minas Gerais, que é considerada uma das melhores universidades do Brasil e uma das mais importantes universidades da América Latina, tem uma honrosa reitora, uma jovem reitora, também um motivo de grande orgulho poder estar aqui na sua presença, pode crer. Gratidão da minha parte. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Cristina. Nós é que agradecemos a brilhante palestra que vai ficar registrada na memória da nossa instituição nessa celebração dos 95 anos. Eu agradeço a presença das pessoas que nos acompanharam de forma virtual e também as pessoas que aqui estão. Agradeço ao professor Vilauta por ter nos dado esse presente. A universidade faz 95 anos e a palestra da senhora foi um presente maravilhoso que nos inspira a todos nós. Eu, particularmente, que sou da área das letras da literatura, adorei, achei brilhante a palestra, me inspirou muito. Eu vou abrir a seguir uma sessão da Academia Brasileira de Ciências, que é muito importante nesse contexto, e me inspira muito a fala da senhora em pensar justamente na reforma do século XVIII e que tem ainda repercussão tanto nos nossos dias, né? Falar de liberdade, como o professor Vilauta falou, liberdade de cátedra, pensamento, da ciência, da importância da ciência, para nós é muito caro nesse momento de grande ataque às nossas instituições e também à ciência, um momento em que a opinião, muitas vezes, né, ocupa o lugar que a ciência sempre teve como lugar factual, o espaço de reflexão crítica sobre a nossa sociedade, um meio de melhoria de vidas para as pessoas, de bem-estar para as pessoas, de sustentabilidade, né, e que é importante a gente reiterar essa liberdade de pensamento, de cátedra, a laicidade das nossas atuações e também a tolerância, né, a abertura à tolerância, à diversidade, a outros modos de pensar e agir, sempre tendo por mente a liberdade, como a senhora disse muito bem. Então, eu queria agradecer por essa palestra inspiradora, totalmente em sintonia com a celebração dos 95 anos da UFMG e do bicentenário da independência. Eu tenho dito, professora, a gente criou um ciclo de conferência que se chama Futuro Essa Palavra, no qual essa palestra está inserida, que vem de um poema da Cecília Meirelles, que é Liberdade, Essa Palavra, né? Cecília Meirelles, que escreveu sobre o cancioneiro, né? Sobre o romanceiro da Inconfidência, sobre a Inconfidência aqui em Minas Gerais, e eu tenho dito que liberdade, democracia é outra palavra da UFMG, é outra palavra de Minas também. E a senhora, com essa palestra, nos inspira muito a reiterar esse papel da universidade como espaço de liberdade, espaço de democracia, espaço de tolerância. Então, agradeço muito, de forma muito especial, a essa contribuição histórica que a senhora está dando aqui para celebrarmos os 95 anos da nossa UFMG. Então, muito obrigada. Eu peço ao público que se junte a mim nos parabéns e o agradecimento à professora. Obrigada. Muito obrigada. Podemos encerrar. Muito obrigada, professora.